Bom dia, pessoal, tudo bem? A prof hoje trouxe para nessa nossa videoaula um novo assunto, que é a reprodução. Então, temos uma pergunta inicial que diz assim: imagine se alguma dessas espécies deixasse de se reproduzir. Então, nós temos o exemplo de 3 espécies: espécie de um casal de joaninhas, um casal de seres humanos e um casal de araras. Tá? Todos eles são animais. Pertence ao reino animal. Mas o que aconteceria se eles deixassem de se reproduzir? Bom, a gente sabe que quando os animais não se reproduzem, eles não têm filhos, não têm descendentes. E se não tem descendentes, vai diminuindo o número de indivíduos daquela espécie. Então, em pouco tempo, se um animal não se reproduz, se um ser vivo não se reproduz, ele provavelmente vai ser extinto, ele vai deixar de existir, ou vai diminuir muito a população ao longo do tempo, que isso é prejudicial para a espécie. Então, no livro nós temos assim: reprodução é o nome do processo pelo qual um ou mais novos indivíduos são gerados, ou o que garante a continuidade das espécies. Os seres vivos reproduzem-se de diferentes maneiras. Alguns apenas partem em dois, como amebas e bactérias, outros acasalam e geram filhos. E aí ele diz que esse último é chamado de reprodução sexuada. Mas a primeira reprodução que ele falou aqui, que ele diz assim, ó, alguns apenas partem em dois, como amebas e bactérias, é chamada de reprodução assexuada. Então, nós temos 2 tipos de reprodução: reprodução assexuada e reprodução sexuada. A reprodução assexuada, ela não tem formação de gametas, então nós vamos ver ela agora. E depois nós vamos falar um pouquinho sobre reprodução sexuada, que é o tema do nosso livro. Então, a reprodução assexuada, ela então não tem formação de gameta e ela é uma reprodução onde os indivíduos que são menos complexos acabam gerando descendentes. Então, aqui nós temos um exemplo de reprodução por fragmentação que acontece nesse indivíduo, no paramécio, tá? Então, o que acontece? Ele é um indivíduo único, ele fragmenta um pedaço, começa a fragmentar, cortar, né, um pedaço, e esse pedaço vai sair do corpo e dar origem a um novo indivíduo. Veja, não teve nada demais, ele simplesmente, de um pedaço dele, ele se dividiu, se fragmentou e formou um novo indivíduo, mas deixou um descendente. Se ele deixou um descendente, ele teve um processo de reprodução. Esse outro processo é uma reprodução por brotamento. Essa aqui a gente vocês já devem ter visto em algumas árvores, que às vezes se corta a árvore e começa a sair no tronco que ficou, na parte que ficou da árvore, uns brotos e dá origem a uma nova árvore. Também é um processo de reprodução e é uma reprodução por brotamento. Então, aqui eu tenho uma esponja. A esponja pertence ao reino animal, ele é um animal, tá? É parente lá do Bob Esponja, né? Claro que ela é diferente, o Bob Esponja é quadrado e as esponjas, elas têm diversos formatos, mas, então, ele pertence é um animal e ele que a gente diz que ele é um porífero. E ele também tem uma parte da reprodução por brotamento, que é uma reprodução assexuada. Então, o que acontece? No corpo dele, olha aqui, então, esse é o corpo da esponja. No corpo dele nasce um broto, tá? Esse broto vai cair no chão, então, esse broto cai aqui no chão e forma esse novo indivíduo, tá? Então, esse processo é chamado de brotamento. Se a mãe de vocês lá, de vez em quando, pega uma folhinha lá daquelas suculentas que é moda agora cultivar, a prof também tem, e deixa a folhinha em um lugar com sol e terra, logo vai começar a nascer uma nova planta. Esse processo também é chamado de brotamento.
Ou pega a folha da violeta, da plantinha da violeta, deixa na água, começa a sair raiz e de lá a mãe planta num vasinho. Isso vai dar origem a uma nova planta, então uma reprodução assexuada. Nós temos inúmeras formas de reprodução assexuada, tá? Fragmentação e brotamento são 2 exemplos. Nós vamos ver mais tarde alguns outros exemplos, tá? Mas então, só para a Prof trazer para vocês que na reprodução assexuada eu não tenho o processo de formação de gametas, que é o gameta feminino e o gameta masculino. Simplesmente do corpo do indivíduo, ou ele por um fragmento de um pedaço ou por um broto, surge um novo indivíduo, tá? Então é um pedaço. E aí eles são idênticos, geneticamente idênticos, porque é uma parte do corpo, certo? Então, e agora nós vamos ver sobre a reprodução sexuada que o livro falou. Então, a reprodução sexuada é aquela que utiliza gametas. Quem são os gametas? Os gametas são células especiais para reprodução. Nós não estudamos célula ainda, que é o nosso próximo assunto. Mas as células reprodutoras são células especializadas na reprodução, na formação de um novo indivíduo. Então, os gametas masculinos são chamados de espermatozoides e os gametas femininos são chamados de óvulo. E quando eu junto um espermatozoide com um óvulo, eu formo um ovo. E aqui, porque a gente chama isso de processo de fecundação. Esse ovo, ele vai começar a formar, de se dividir e formar novas células até formar um indivíduo pronto para poder sobreviver. Então, é o caso do ser humano. Então, o homem produz o espermatozoide masculino, a mulher produz o espermatozoide feminino, ocorre o processo de fecundação, quando os dois têm uma relação sexual, e se houver fecundação, vai ocorrer a formação de um ovo, tá? Ovo que vai se desenvolver e formar um zigoto. Então, essa é a reprodução sexuada. Então, reprodução assexuada, esse A é que não tem gametas. O A é de negação. Não. E reprodução sexuada é quando eu tenho a participação de gametas, tá? A grande maioria dos animais superiores que a gente fala, que são os primatas, os mamíferos, eles fazem reprodução sexuada. Anfíbios, répteis, aves fazem reprodução sexuada. Então, por exemplo, um passo a mais de evolução dos animais. Eles evoluíram e formaram essa reprodução. Por que é tão importante fazer reprodução sexuada? Por que não podemos pegar um pedaço do nosso braço e ter um indivíduo novo? Porque aí ele seria geneticamente idêntico a gente. E se uma doença me atingisse, com certeza atingiria todos os meus descendentes. Então, é importante a reprodução sexuada porque ela produz indivíduos diferentes. Porque ele pega um pedacinho da carga genética do pai, um pedacinho da carga genética da mãe, funde os dois num indivíduo que é diferente desse, com características diferentes. Que para a natureza isso é muito importante, tá? A gente diz que ele tem uma condição genética diferenciada. Ele é uma mistura genética e isso muitas vezes ajuda ele a estar mais preparado para alguma condição que não seja boa para os outros indivíduos, certo? Então, lá no livro de vocês, aí nós temos assim, pense e responda, tá? Observe as fotos e leia a legenda. Agrupe os seres das fotos de acordo com a maneira que nascem. Então, vamos pensar aqui. Mãe com filhotes, isso aqui são aves, tá? As aves
nascem de ovos ou nascem do corpo da mãe? Tá? Então, se a gente pensar, claro, eu sei lá que as aves, elas colocam ovos, né? São ovíparas, colocam ovos. Então, a gente vai escrever aqui, nascem com ovos, aves. Nascem do corpo da mãe. Quais animais aqui nascem do corpo da mãe, que a gente sabe? Então, o ser humano nasce do corpo da mãe, né? Ninguém é de brotamento e nem nós não viemos de ovos. E a vaca também nasce do corpo da mãe, certo? A tartaruga, olha, ela aqui já está saindo aqui de dentro de um ovo, né? Que vocês têm ali. Então, a gente vai escrever dentro de um ovo a tartaruga. Ver se o prof coloca aqui. Ai, é muito ruim de escrever aqui, né? Então, vocês vão escrever aqui. Tartaruga, certo? E daí vocês terminam de escrever lá. Então, o que nasce do corpo da mãe, nós temos a vaca e o ser humano. Que nascem de ovos, então, nós temos as aves, a tartaruga e a rã e o girino. Será que ele vem de um ovo? Sim, também. Ele vem de um ovo. E ele tem um processo de desenvolvimento e reprodução que a gente sabe que é bem diferente nosso, né? E a borboleta? Será que a borboleta coloca ovos? Ou será que ela traz dentro da barriga dela? Né? A borboleta também se desenvolve através de ovos. Então, aqui a gente vai ter, nascem de ovos, as aves, a tartaruga, os anfíbios, né? E a lagarta. E nascem do corpo da mãe, então. Corpo da mãe, então, nós temos o ser humano, a vaca, poderíamos dar exemplo, o cachorro, o gato, né? Cavalo, todos esses que a gente chama de animais superiores, eles acabam nascendo do corpo da mãe. Então, os mamíferos, todos eles são vivíparos, se desenvolvem no corpo da mãe. A gente já vai ver isso aí também, certo? Então, depois de a gente saber qual o tipo de reprodução, se ela é sexuada ou assexuada, nós temos também. E aí, para que haja o processo de reprodução sexuada, nós precisamos ter a fecundação. Então, a fecundação é o momento onde o espermatozoide, que é o gameta masculino, vai encontrar o gameta feminino, o óvulo. Essa fecundação, ela pode ser externa ou ela pode ser interna. A fecundação externa ocorre fora do corpo da fêmea, né? Que é a fêmea que carrega o óvulo, que depois de fecundado vai formar o ovo, o zigoto se desenvolve na fêmea. Mas, quando a fecundação é externa, ocorre fora do corpo do animal. Então, o que acontece? Aqui a gente tem um exemplo da perereca, né? Do sapo. E ele diz assim: sapos machos e fêmeas têm um ritual que estimula a eliminar os gametas na água. Então, olha, os gametas vão para a água, tanto o gameta feminino como o gameta masculino. E aí ocorre a fecundação. Então, esse aqui a gente diz que é um abraço da cópula. Então, o macho agarra a fêmea por trás, né? Abraça ela bem forte e estimula ela a liberar os óvulos. Então, ela vai liberar os óvulos na água e o macho vai liberar os espermatozoides. Então, eles estão aqui na água e está ocorrendo esse processo. O que vai acontecer? O espermatozoide vai vir nadando e vai fecundar o óvulo. E daqui vai surgir então o ovo, que vai se desenvolvendo até aí vai nascer então o girino, do girino vai ter o processo de metamorfose, vai ter a formação do indivíduo adulto, né? Que a gente vai ver depois esse processo de desenvolvimento. Mas então, nesse caso, onde o encontro do gameta masculino com o encontro do gameta feminino ocorre
fora do corpo é chamado de fecundação externa. Agora, quando tem um processo de encontrar o gameta masculino e o gameta feminino dentro do corpo do indivíduo, tá? Vou fazer aqui como se fosse dentro do corpo aqui. Essa fecundação é chamada de fecundação interna. Para que isso ocorra, muitos animais, eles têm órgãos que a gente chama de órgãos copuladores, tá? Então, no macho, geralmente chamado de pênis, na fêmea, chamada de vagina, vulva, e também, em alguns casos, como nas aves, o órgão copulador é a cloaca. Eles não têm pênis e não têm vagina, mas possuem cloaca. Então, cada tipo de animal tem um órgão de reprodução. Tá? A gente sabe que, por exemplo, os tubarões têm um pênis que não é desenvolvido. Então, a gente vai aos poucos falando sobre isso. Mas o que acontece? Quando o espermatozoide é lançado através da cópula para dentro do corpo da fêmea para encontrar o óvulo, esse tipo de fecundação é fecundação interna. Então, interna porque ocorre dentro do corpo. E aí, esse ovo que for formado vai se transformar num zigoto, se desenvolver dentro do corpo da mãe, até ter o processo de nascimento, tá? Que no caso do ser humano são 9 meses, tem animais que têm mais tempo, no caso de um cachorro 1 mês, do gato 1 mês, também em torno de 30 dias, 35 dias. Então, cada animal, cada espécie animal tem um tempo que dura da reprodução por desenvolvimento total dentro do corpo e para o nascimento, certo? Bom, hoje nós íamos ver até isso, até fecundação, porque depois a gente vai ver os tipos de desenvolvimento, se desenvolve dentro de um ovo, se desenvolve no corpo da fêmea ou se desenvolve um ovo dentro do corpo da fêmea, que é um caso bem legal que a prof gosta muito de falar sobre os tubarões, no caso. Mas para hoje, então, além de assistir esse vídeo com a explicação, vocês vão fazer a atividade da página 39, tá? No livro de vocês, que fala assim, tartarugas marinhas e os botos. 2 textos comparando o tipo de reprodução e fecundação que eles têm, tá? Os dois, no caso, são reprodução sexuada, mas eles têm um tipo de desenvolvimento e fecundação que vocês leiam lá para a gente ver se eles são diferentes e iguais, tá? E aí, na página 40, eu tenho a atividade aqui embaixo, 1 e a 2, que eu quero que vocês respondam, certo? Aí, na próxima aula, nós vamos continuar e vamos falar sobre tipos de desenvolvimento. Vou gravar um videozinho para vocês e vamos falar sobre os desenvolvimentos dos animais. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida vocês podem chamar a prof lá no chat, tá bom? Uma boa semana, nós vamos nos encontrar na próxima aula falando um pouco mais. Beijos e até mais!